O que eu preciso saber sobre o período joanino? 1808, vindo da família real. Eu tô entre os primeiros movimentos emancipacionistas, os primeiros movimentos que os brasileiros pensaram numa independência e também pensaram numa república. E, logicamente, a independência efetiva, que só vai acontecer em 1822. Então me acompanha nessa. Legal. Estou aqui com a Atena, minha aluna, deusa da sabedoria, só que não. E nós vamos conversar agora sobre o período joanino. O período joanino, olha o nome, Dom João. É o período do Dom João VI, rei de Portugal. Aquele rei de Portugal que fugiu da invasão napoleônica e veio para onde? Na sua maior colônia, o Brasil. Já sabemos que esse é um plano antigo, que em outros momentos da história de Portugal já haviam aventado essa possibilidade, mas agora não era uma possibilidade, era uma necessidade. Primeira coisa que eu tenho que saber, por quê? Por que que esse rei tão hesitante, no final das contas, não teve opção, não pôde hesitar, apesar de ter hesitado até o último minuto, pensando que ele vai sair lá de Portugal no final de novembro e chegar aqui no Brasil em janeiro? Bom, como assim ele não teve opção? Portugal era muito ligada à economia britânica e acabou não tendo como cortar relações com a Inglaterra, que era o que tinha sido estabelecido pelo Napoleão Bonaparte lá no bloqueio continental, em 1806. Veja, a gente sabe que a família real portuguesa chega aqui em 1808. Então, peraí, tem um delay nessa história. Sim, o rei Dom João ele vai tentar fazer o meio de campo, tentar ver se não desagrada nem a ingleses, nem a franceses, mas não tem acordo. E no final das contas, a única coisa que ele podia fazer era fugir. Por quê? Porque ele estava sendo ameaçado de invasão pelo exército napoleônico? Também. Ele também estava sendo ameaçado pelos ingleses. Os ingleses colocaram as coisas de um modo muito simples. Então, é o seguinte, Dom João, você tem dívidas com a gente. Então, é o seguinte, Dom João, você não tem uma frota marítima, militar, que consiga defender todas as suas cidades costeiras, nem toda a sua maior colônia. Então, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher de que lado que você vai ficar. Você vai obedecer o bloqueio continental e cortar comércio com a gente, sendo que você não está muito nessa posição? Ou você vai continuar a nossa relação comercial e nós, ingleses, vamos até ser gentil com você? Porque se você ficar do nosso lado, bom, eu não vou bombardear as suas cidades, como eu estava pensando em fazer, e também não vou ocupar a sua maior colônia e pegar ela para mim. Porque se você relacionar os fatos, minha gente, você sabe que a Inglaterra perdeu as colônias americanas dela, pelo menos as 13 colônias britânicas, e não faz muito tempo, foi em 1776 que começou essa história, né, da Revolução Americana. E aqui a gente está em 1808. Pois é, a gente não vai, né, fazer tudo isso. E ainda por cima eu vou ser muito legal. Eu vou te ajudar aí, escoltando os nobres, a corte portuguesa, né, para o Brasil. Porque vai que o Napoleão vai atrás de você, né? Então você vai estar garantido aí com a minha escolta no meio do Atlântico. Com esta oferta barra ameaça, Dom João vem embora. Falam em mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, 36 embarcações, uma loucura. E todo mundo carregando tudo, porque a França vinha tipo uma nuvem de gafanhoto. E daí eles estavam levando toda a sua prataria, e quadros, e livro.
Detalhe que esqueceram, né? Inclusive os livros, que depois de 2 anos vão fazer parte do acervo da Biblioteca Nacional, mas esqueceram também um pouco do carregamento de água. Vai ser uma viagem complicada. A família real portuguesa, ela vai ser dividida em várias embarcações. Para quê? Porque se acontece uma tragédia no meio do caminho, né, e sei lá, vai que o navio vai lá e, né, tem um naufrágio, pelo menos não morre todo mundo de uma vez. E, desta forma, o Dom João estava em uma das embarcações com o seu filho mais velho, que é o nosso futuro Dom Pedro I. O Pedrinho, que estava ali com quase 10 aninhos de idade. E o Dom João teve uma sacada muito boa. Ao invés dele ir direto para a capital da colônia, que era o Rio de Janeiro, que era uma capital de não muito tempo, né? Estava lá a capital desde 1763. Lembrando, minha gente, eu estou falando de 1808. Então, a gente está no início aqui do que a gente pode classificar de era contemporânea, e as coisas elas ainda estão muito latentes, muito frescas. E ele vai primeiro dar uma passadinha na antiga capital do Brasil, na nossa primeira capital, que era Salvador. Bom, o resto da corte vai para o Rio de Janeiro. O que eu tenho que saber? Eu já sei o porquê, que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Agora, eu tenho que saber quais foram as medidas tomadas pelo Dom João nesse intervalo de mais de uma década entre, né, a chegada dele e a nossa efetiva independência, efetiva não diria, mas o nosso grito de Ipiranga em 1822. As medidas dele, você tem que dividir em 3 categorias. Algumas vão ser medidas econômicas, algumas vão ser medidas culturais e algumas vão ser medidas políticas. Vamos começar pelas econômicas. A primeira, quando ele chega lá em Salvador, ele vai decretar a abertura dos povos às nações amigas de Portugal. E é óbvio que a França não estava, né, envolvida. E o que isso muda, professora? Isso muda que acaba o nosso monopólio, o monopólio colonial, aquele pacto colonial que a gente tinha desde 1500, aonde você só pode fazer comércio com a sua metrópole. Então agora a gente pode vender e agora a gente pode comprar. Yes! Não fiquem tão felizes? Não vai ser tão promissor assim? Porque lógico que a Inglaterra não atravessou o Oceano Atlântico à toa. E essa abertura foi para todos os amigos de Portugal. É óbvio que a Inglaterra vai fazer as exigências especiais dela. Mas, continuando, né, antes de falar dessa coisa que é primordial, calma, eu já vou te falar. E se você ainda, por favor, não deu like, não se inscreveu no meu canal, e muito lindo se você ativar o sininho, aproveita e faz isso agora, que eu já vou te contar qual que foi a coisa principal. Eu estou nas medidas econômicas, certo? Tá. A outra coisa que ele vai fazer, que faz parte desse rol, não necessariamente ali naquele ano, em 1808, nem necessariamente em Salvador, mas está no período joanino. Ele vai criar o primeiro banco, o Banco do Brasil. Ele vai criar a Casa da Moeda, certo? Ele vai revogar, isso aqui é muito, mas muito específico e muito assim, nível crânio, para o pessoal do vestibular aí. Ele vai revogar o alvará, o alvará de 1783, que proibia a manufatura. Então, nossa, podemos fazer comércio direto, não só com a metrópole, podemos ter as nossas próprias manufaturas. Gente, que legal! É óbvio que ele está fazendo isso porque está morando aqui. E ele não sabe quanto tempo que ele vai ficar. E daí, né, enquanto ele está aqui, ele tem que organizar as coisas. E agora, como eu prometi, eu vou contar a medida econômica que mais vai impactar nesse momento nossa história e durante muito tempo, durante uma longa data, até o segundo reinado, porque o Dom Pedro II maravilhoso vai dar um jeito nisso. Ele vai assinar, em 1810, 2 tratados com a Inglaterra, que a gente abrevia como Tratados de 1810, tá? Vai ser o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Resumindo,
O que eu tenho que saber, professora, desses 2 tratados? Eu vou ter que ler esse tratado inteiro, cada uma das cláusulas? Não, minha gente, não, não. Calma lá. Vamos saber de 5 coisinhas? Acho que 5 coisas de 2 tratados? Tá bom, né? Bom, primeira delas. Lembra que eu falei da abertura dos portos? Pois é. Mas até os dias de hoje, né, você tem uma taxa de importação, exportação, e aqui essa taxa ela vai ser reconfigurada. Elas sempre foram muito altas. Não era tudo que Portugal conseguia colocar diretamente na Polônia, e óbvio, ela permitia um ou outro, né, intermediário fora, mas não era sempre. Agora que está aberto, vai funcionar assim. Os ingleses. Os ingleses vêm, podem colocar os seus produtos, e eu estou na primeira Revolução Industrial, e eles pagam uma taxa alfandegária de 15%. Até porque isso é uma receita, né, para poder gerar ali grana para o próprio Dom João, que vai ter que ajeitar o Rio de Janeiro para que essa seja a sede, né, do governo dele, enquanto está lá o Napoleão bagunçando com Portugal, está lá fazendo muitas coisas bem tenebrosas lá em Lisboa. E os outros países, professora? Bom, os próprios portugueses, eles vão pagar 16%. Nossa, isso vai mexer com a burguesia lusitana. Como que eles têm que pagar uma tarifa a mais? Eles que são ali, né, compatriotas do rei, e qualquer outra nação, 24%. Então você vê um privilégio para o comércio com os britânicos. É como se fosse um agradecimento, né? Uma coisa diferenciada para uma amizade diferenciada. Uma amizade que não era colorida. Ela era bem, né, financeira, dependente, complicada. Mas eu falei que são 5 coisas que eu tenho que saber desse tratado. Já sabemos uma. Segunda, como é um tratado com a Inglaterra, e aqui você percebe o quanto que os ingleses, eles tinham força. Eles podiam fazer exigências para o nosso amiguinho Dom João. Vai ficar estabelecido que os ingleses, dentro do Brasil, só seriam julgados pelas leis inglesas. Ou seja, eles não estão sujeitos à autoridade das leis portuguesas. Bacana! Eles, né, vão gozar de liberdade religiosa, porque os ingleses eles já eram protestantes, já tinha ali a igreja anglicana, então não vem com essa história, né, de inquisição para o meu lado. Então isso foi uma boa para todo mundo, né, que estava atrás aqui de liberdade religiosa. Começou com essa concessão para os ingleses, depois vai estar na nossa primeira Constituição Imperial, lá em 1824. Calma que tem mais 2. Ah, por que não, né? Livre exploração da madeira. Gente, olha que absurdo isso. Livre exploração da madeira. Madeira de lei. Madeira até hoje é necessário. Os ingleses, gente, eles têm tanta proeminência em cima de Dom João que eles conseguiram exigir isso. Que eles pudessem explorar a madeira à torta e direita. E a última, aquela que vai fazer muita diferença para você entender lá na frente o segundo reinado, que eles deram um prazo. A Inglaterra ela já tinha abolido o tráfico negreiro. E eles vão dar um prazo para que Dom João também abolisse o tráfico de escravizados da África para o Brasil. E o prazo era de 3 anos. Mas espera aí, deixa eu fazer as contas aqui. Eu estou em 1810, então esse tráfico, tá? Não confunda com tráfego, ele devia ter sido abolido até 1813. Perceba que é o comércio de escravizados africanos. Eu não estou falando da escravidão em si. Mas até onde eu sei, o tráfico de escravizados só foi proibido mesmo, efetivamente, né? Apesar de uma lei anterior, que era literalmente uma lei para inglês ver, foi em 1850. Então parece que esse prazo ele se estendeu várias décadas. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Agora que a gente já falou das medidas econômicas do período joanino, vamos falar das medidas sociais. Bom, quando eu tenho mais de 10 mil pessoas, 10 mil europeus, mudando para o Brasil, e eles vão ficar por tempo indeterminado no Rio de Janeiro, tem que arrumar esse Rio de Janeiro e a própria convivência, os costumes vão mudar, porque eles trazem, né, os seus costumes de culinária, de horários,
de festas. Só isso já é uma mudança. Mas uma coisa bem importante na sociedade vai ser que, para poder acomodar essas pessoas no Rio de Janeiro, vai haver o decreto do PR. Sabe o que é isso? Pintava-se PR na frente das portas de muitas casas. E o brasileiro não demorou para começar a tirar sarro. Que era ponha-se na rua, prédio roubado, propriedade real. Mas era príncipe regente, porque o Dom João, por que príncipe regente? Porque a mãe dele, a Dona Maria I, apelidada de Maria Louca, estava ali com as suas funções psicológicas bastante abaladas, e enquanto, né, aquela senhora não viesse a falecer, ele estava só como príncipe regente. Então, aquela casa que tinha o PR pintado na porta, ela era, né, agraciada com a vantagem de abrigar cortesãos. Além dos horários, além das festas, além das receitas diferentes, vem também uma mudança na sociedade bom, tanta novidade chegando, né? Até de utensílios do dia a dia. Com essa história dos portos abertos, a Inglaterra com vantagem, vai chover produto no Brasil que nunca tinham mandado. E coisas bem inusitadas, como, por exemplo, casaco de pele, como patins de gelo. E os brasileiros vão comprar. Não existia, gente, pinico de porcelana. Era de madeira. Não fico pensando que é nojento. Como é que lavava isso? Caixão, caixão estofado, bonito. O caixão antes ele era muito simples. Mas vamos voltar aqui pro tal do patins de gelo, casaco de pele. Só por nunca ter visto essa elite brasileira, oligarquia brasileira, acaba consumindo porque veio da Europa, porque é chique, se eles têm. E daí basicamente ficava lá, pendurado, né? Que vai usar casaco de pele? Salvador, no Rio de Janeiro? Enfim, coisas culturais, esse choque aí de mundos. Agora vamos falar, né? Essa vida social que impactou com uma cultura europeia. Agora vamos falar das medidas culturais do período joanino. Dá para encher mais do que duas mãos com as coisas que foram construídas. E a primeira coisa que você tem que ser muito, né? Como é que eu posso dizer? Agilizado e um pouquinho desconfiado de ver tudo isso e falar assim, mas quem pagou por isso? Hum, essas obras todas sendo construídas no Rio de Janeiro, em especial. Algumas foram em Salvador durante um mês que Dom João ficou por lá. É óbvio que foram os brasileiros. Tá. E o que foi tanta obra assim? Vamos lá. Eu já tinha falado em Banco do Brasil, já tinha falado em Casa da Moeda. Vou falar mais algumas. A Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, o Real Teatro de São João. Você tem o Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, que não era um lugar de passeio nem para filmar novela, é de estudo, tá, minha gente? De estudo ali de alguns cultivos, de plantas, para ver qual outra diversidade que dá para ter aqui nessa colônia. Até porque eles mudaram, eles estavam lá em cima do Equador e agora vieram para baixo. Nós teremos também o Arquivo Central, a imprensa régia, mas óbvio, sem ficar divulgando ideias iluministas de liberdade de expressão e igualdade jurídica, não. Nada disso, pode parar com isso. Vai ter faculdade de medicina, vai ter academia de belas artes, vai ter academia militar. Então, todas essas obras, elas vão criando uma infraestrutura no Rio de Janeiro. E eu te pergunto, o Dom João, que estava hesitante em vir, pelo visto, não está muito afim de voltar, né? Tá com um observatório astronômico fazendo novas cartas de marear e toda aquela, né, as rotas marítimas. Parece que ele gostou do Rio. É isso mesmo. Ele gostou do Rio de Janeiro. Mas sabe quem que não gostou dele? A galera lá de Pernambuco. A galera lá do Nordeste, na verdade. Não demorou muito tempo. Em 1817. Então eu estou falando da terceira coisa para você entender o período joanino. A gente já falou da primeira, que é o porquê da vinda. A segunda, que são as medidas tomadas por esse rei. E a terceira coisa, que é, tá, mas todo mundo ficou super feliz que, pela primeira vez na história das Américas, um monarca europeu
Pisou aqui? É óbvio que não, porque alguém está pagando a conta deste homem. E esse alguém são os brasileiros. O custo de vida aumentou demais. Se os brasileiros já estavam indignados ali pouco tempo antes, 10, 20 anos antes, com essas vantagens para portugueses, agora que tem muito mais Portuga no Brasil, agora que eles ficaram lá no final da fila para poder ocupar alguns cargos políticos. E a conta ainda aumentou, né? Não vai dar certo. Então, o Dom João ele vai enfrentar a Revolução Pernambucana de 1817, que justamente está nessa linha cronológica de movimentos republicanos, movimentos, né, emancipacionistas, e eles estão reclamando dessa presença lusitana nos cargos políticos, eles estão reclamando desse custo de vida, só que não vai dar certo. Tentaram. Tentaram e tem muitos aí que já tinham participado, inclusive lá da Conjuração Baiana. Muitos que foram perdoados pela mãe de Dom João, a Dona Maria I. Que daí, naquele momento, ela ganhou até o nome de a Piedosa, ou Maria Pia. Porque ela, lógico, vai perdoar quem era da elite na Conjuração Baiana, né? Porque 4 foram executados. E daí, teve gente que foi perdoada lá que aqui está reclamando de novo. Daí vai ter que fugir, porque não vai ter o perdão mais uma vez, não. Ok, mas voltando para o nosso período joanino. Tem mais alguma coisa, professora, que eu tenho que saber? Tem. Por quê? Porque eu falei para vocês de mudanças econômicas, mudanças sociais, culturais e agora faltas políticas. Quando eu falo de políticas, gente, isso está ligado ao começo da nossa história. Lembra que eu falei no começo desse vídeo sobre o bloqueio continental, que fez eles virem para cá e tal? Então, quando Napoleão é derrotado, em 1815, e exilado pela primeira vez, lá na ilha de Elba, ele vai fugir, vai ter o governo lá dos 100 dias e vai ser exilado na ilha de Santa Helena. Pois é, naquele momento, em 1815, os países que formaram uma das coligações para derrotá-lo em Waterloo, eles vão definir, no Congresso de Viena, 2 princípios. O princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu. As 2 principais decisões do Congresso de Viena. Já estou te dando aqui de bandeja esse extra. Não é nem um extra, eu já falei várias vezes e vou continuar falando. Saiba, tente adquirir essa habilidade de você conectar a história do Brasil com a história geral. 1815 tem este ponto ligado, que é o quê? Está rolando na Europa o Congresso de Viena. E o princípio da legitimidade pelas nações que venceram ali Napoleão estabelece que as antigas monarquias europeias serão restauradas. Isso quer dizer que o Dom João tem que voltar. Tem que voltar para onde? Ué, para o seu reino, para Portugal. E como ele está, né, com um representante dele lá em Viena, ele não ia atravessar o oceano tudo de volta e ainda por cima, né, chegando em Portugal, que estava tudo destruído, e ir lá para a Áustria. Não, estava lá o Marquês de Marialva. E daí, quando ele fica sabendo que estão exigindo que ele retorne, já que ele é um signatário, né, desse congresso, ele fala, ai, sério? Aqui tá tão bonito, tá tão tranquilo, tá tão ajeitado. Vou ter que voltar para aquele caos que eu sei que os portugueses estão me odiando. Não quero, não quero, não quero, não quero. E agora, o que eu faço? E a solução veio em 1815. A mudança política para o Brasil é: o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, ele fala, o problema é porque eu não estou no meu reino? Tá bom, o Brasil agora é reino. Como assim o Brasil agora é reino e Portugal também é reino, Reino Unido? Tem um pouquinho de água no meio, que é o Oceano Atlântico, mas está tudo certo. Ele muda e a capital desse Reino Unido é o Rio de Janeiro. Pronto, ele está em casa, ele resolveu essa diplomacia para não ter que retornar para Portugal. Então, de novo, mais ódio lá dos portugueses, né? Porque foram abandonados, literalmente, ficaram a ver navios. Daí veio o Tratado de 1810, que trouxe essa novidade alfandegária. E daí, como se não bastasse, o cara não quer voltar
Mas calma que piora. Sabe por quê? Ele vai então pedir ajuda para os seus parceiros, os britânicos, e vão ter 3 ingleses que vão ficar governando Portugal em nome do Dom João. Então sai fora franceses, daí vem ingleses, não. Daí tá de sacanagem, né? Daí os portugueses é que vão reclamar. Agora ele vai ter que enfrentar uma revolta, mas não é uma revolta ali do lado, é lá na cidade do Porto. E vai acontecer em 1820, a Revolução Liberal do Porto. É como se fosse uma mini Revolução Francesa. Por quê? Porque ela é liberal, igual a Revolução Francesa, ela tem como seu motor a burguesia e ela ainda dá uma chance para esse rei. Então, as cortes portuguesas, que era como é chamado o parlamento, eles vão se reunir, vão fazer uma constituição, ou seja, limita o poder do rei, acaba com o absolutismo e vão dar até uma chance para ele. Ou você volta, todo mundo volta, a família inteira volta e vocês assinam essa Constituição, ou quem sabe a gente proclama a República e daí nem mais o trono aqui você vai ter. E deu Dom João, aquela, né, indecisão dele. Ai, respira fundo e fala: tá bom, eu vou, e vai aos prantos. Foi inclusive registrado pelo pintor Jean-Baptiste Debré, que veio, né, com a missão artística francesa para o Brasil, que é uma das mudanças culturais, inclusive. Ele vai aos prantos. A espanhola, né, que era casada com ele, ela tá feliz da vida. Dizem que ela mandou limpar os seus 365 sapatos para não ter nenhum grão de areia dessa terra e tal. E como ele fez muitas mudanças, né, aqui no Brasil, e ele tinha elevado o Brasil à categoria de Reino Unido, ele vai deixar o filho dele, o filho mais velho dele, o Pedro, que agora cresceu. Aquela criancinha cresceu, minha gente. Tá com 23 aninhos de idade. E chega pro Pedro, que já é um homem, e ele sabe, né, que enfim, deixar tudo aquilo, o outro ele é, vamos dizer assim, um calouro. E uma coisa, uma frase que ele vai falar para o filho é: se algum aventureiro ousar afrontar o nosso poder, coloque a coroa sobre a sua cabeça. Só que no caso, gente, o aventureiro vai ser o próprio filho. Porque quando o pai chega lá, e chega sem o filho, Portugal começa a exigir que o filho volte. Os portugueses, gente, querem arrancar essa página do período joanino da nossa história e querem que o Brasil volte a ser colônia. Querem recolonizar o Brasil. A elite brasileira, organizada pelo José Bonifácio, vai fazer um abaixo-assinado para convencer o príncipe, primeiro a não voltar, que vai ser o dia do fico, dia 9 de julho de 1822. E depois, naquele mesmo ano, só um pouquinho de tempo depois, gente, uma gestação, vamos dizer assim, 9 meses depois, vai vir o Grito de Ipiranga, no dia 7 de setembro. Então, a nossa independência, gente, ela tá ligada a todo esse processo. Ela começa, vamos dizer assim, com uma sementinha lá na Inconfidência Mineira, com as ideias iluministas, republicanas, e ela vem. O período joanino é crucial nessa construção de tudo que acontece. E o período joanino termina quando? Quando Dom João vai embora, mas deixa como filho o filho dele como príncipe regente. E ali vai começar o primeiro reinado. E esse primeiro reinado começa com a nossa independência. Mas isso é outra história. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.